Olá, pessoal. Meu nome é Kleber. Eu sou contador, né? Sou formado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Por 10 anos fui empresário da área contábil, né? Tendo ingressado na carreira acadêmica em 2007. Eu concluí meu mestrado em controladoria na UFC em 2012 e o doutorado em ciências contábeis na UFPB agora, em 2018. Atualmente eu leciono no curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFES. Antes de iniciar a nossa conversa, agradeço o convite da organização deste evento, que sem sombra de dúvidas contribui bastante para a classe contábil. Nesse evento, compartilharei com vocês conhecimentos sobre o tema recuperabilidade de ativos. Trata-se de um tema importante e oportuno. Em épocas de crise financeira, como a que vivenciamos agora, após a pandemia da Covid-19 pelo mundo, é esperado que algumas empresas não sobrevivam. Dentro da nossa temática, abordaremos como empresas evidenciam potenciais perdas em seus resultados, dadas as estimativas de não poder recuperar o investimento realizado em seus ativos. Sem mais delongas, desejo a todos um ótimo evento, sejam bem-vindos a essa discussão e vamos lá! Conforme eu mencionei, falaremos sobre o tema redução ao valor recuperável de ativos. É muito comum vermos diversas formas de se referir ao tema. Impairment Test, seu termo em inglês, teste de recuperabilidade e até mesmo teste de imparidade. Eu, particularmente, eu gosto de mesclar e chamo teste de impairment. Assim, durante essa apresentação, eu poderei variar essa nomenclatura. No dia a dia, isso é até comum. O importante é que todos assimilem esses termos à mesma temática. O teste de impairment, para nós contadores, é regido pela NPC-TG 01. No momento dessa gravação, ela está em sua quarta alteração. Daí a nomenclatura ser NBC-TG01-R4. O objetivo da NPC-TG01 é estabelecer procedimentos a serem aplicados pelas entidades, de forma a assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda os seus valores de recuperação. Visto pela ótica do investidor, esse conceito pode ser definido como os procedimentos a serem aplicados pelas empresas de modo a permitir que o investidor tenha a percepção do valor mínimo que ele conseguiria recuperar ao investir em determinado ativo. Vamos ver com alguns outros detalhes. Para a compreensão de como funciona o teste de impairment, precisamos discorrer sobre alguns conceitos e técnicas. Nessa linha, separei a discussão nos seguintes tópicos. Primeiro, falaremos qual contabilização estamos falando. Aqui a ideia é que nós falemos sobre quais contas do balanço e da DRE serão impactadas pelas diretrizes da NPC-TG 01. Depois falaremos sobre qual lógica dessa operação. Vamos conversar informalmente para entender como pode ocorrer uma perda decorrente da incapacidade de ativos, dos ativos gerarem caixa. Os conceitos e técnicas envolvidos será a nossa terceira abordagem. Aqui precisamos nos inteirar das nomenclaturas e técnicas relacionadas ao tema. Sem entender essas nomenclaturas e sem entender quais as técnicas que estão envolvidas, fica um pouco difícil trabalhar com a recuperabilidade de ativos. Com o intuito de utilizar conceitos e discussões realizadas em casos práticos, nós falaremos sobre alguns exemplos. E, para finalizar, faremos uma discussão final, onde vamos resumir tudo o que fizemos, o que falamos, e vamos apresentar um caso real para ver se tudo aquilo que a gente falou, teórica e praticamente, é possível absorver em um caso prático. Então, vamos para a primeira parte. Qual contabilização nós estamos falando? Então, quando um ativo perde a capacidade de gerar caixa, a gente pode dizer que a finalidade dele enquanto ativo para o negócio se acaba. Esse entendimento não se restringe ao escopo da NPC-TG 01. Tendo em vista que a NPC-TG 01 ela vai tratar de alguns ativos, mas outros ativos também têm o seu valor reduzido quando a sua capacidade de gerar caixa se acaba. Vamos lembrar que quando um ativo, um imobilizado, por exemplo, ele é usado e o tempo passa, começa a ser usado, nós fazemos a depreciação. Se a empresa possui recebíveis, e esses recebíveis perdem sua capacidade de gerar caixa, ou seja, não há estimativa de que os clientes vão pagar, nós também fazemos uma redução da estimativa de caixa para aquele ativo. Então, o valor do ativo também é reduzido. Então, a NBC-TG 01 ela esclarece que outros ativos também passam pelo mesmo procedimento.
mas as normas do CFC vigentes aplicáveis a esses ativos contêm disposições orientadoras para reconhecimento e mensuração desses ativos. Portanto, devemos seguir a orientação conforme o ativo de interesse. Aqui, quero apenas deixar claro que quando um ativo perde a capacidade de gerar caixa, nós, contadores, já registramos essa perda que se reflete na redução desse ativo. Portanto, a contabilização que nós faremos se trata essencialmente de debitar uma despesa para registrar essa perda e creditar uma conta de ativo para figurar a sua redução. Em que é que isso se representa? Se representa, vamos imaginar um caso hipotético em que eu tenha um ativo e um passivo de uma empresa, onde um ativo dessa empresa, nessa situação 1, que nós vemos aqui, ele perde valor. Ele passa para uma situação 2, onde o seu valor fica menor. Obviamente, o que é que a gente está visualizando aqui? Que quando esse ativo perde o valor, a gente tem uma situação 3 aqui, que a gente vai chamar nessa nossa normatização, nesse normativo, a NPCTG 01, de perda. Então, basicamente, o que nós vamos apresentar serão alguns conceitos relacionados a quando o ativo reduz o seu valor. Então, até aqui, nós vamos apresentar alguns aspectos relacionados a valor contábil, valor recuperável e perda por recuperabilidade, que nada mais é do que se fazer uma estimativa desta perda, reduzir o ativo no valor da perda e registrar uma despesa que terá um efeito negativo no resultado e afetará o PL. Portanto, essa redução de ativo será registrada por meio de uma despesa aqui na DRE e uma redução na conta do ativo. Então, é esta contabilização que nós estamos abordando nessa apresentação. Só para ressaltar, eu destaquei alguns termos em amarelo. Esses termos em amarelo na apresentação, conforme vocês forem vendo, são conceitos que são importantes vocês visitarem a NBC TG 01 e verificar o seu conceito, estudar com mais afinco, pois esses conceitos eles são importantes para o melhor entendimento e para a melhor aplicação desse normativo. Mas por que nós fazemos essa contabilização? Aqui eu acredito que seja a parte onde eu trago um pouco mais de texto para vocês, mas vamos focar nas partes que estão em vermelho. Nós estamos fazendo essa contabilização em virtude de que, de acordo com a Lei 6.404, né, com suas alterações que ocorreram em 2007 e 2009, ela diz o seguinte para a gente, que os elementos do ativo, o foco apenas na parte vermelha, os elementos do ativo serão avaliados por meio de ajuste quando houver fato relevante, devendo-se efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, devendo registrar perdas do valor do capital aplicado quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor. Assim, nós temos um normativo legal, a Lei 6.404, que nos dá o amparo para o procedimento contábil que nós estamos aplicando. Mas qual a lógica dessa operação? Vamos imaginar um caso em que um investidor aplica recursos em um ativo, nesse nosso caso, 200, e espera, obviamente, receber o retorno sobre esse ativo. Ele quer receber, na nossa lógica, vamos trazer aqui para o caso da NPCTG 01, ele espera receber pelo menos esses 200 de volta. Como ele pode receber esses 200, ter o retorno desses 200? Vamos imaginar de duas formas para a gente focar no que pressupõe ou no que predispõe a NPCTG 01. Ele pode recuperar esse valor usando esse ativo, ou seja, por meio de geração de receitas. Então, ele adquire o ativo, esse ativo vai funcionar, vai trabalhar, ele vai realizar vendas, vai ter receitas, custos, etc. E ele vai conseguir recuperar esse valor por meio do uso desse ativo. Ou, de outra forma, se caso esse valor em uso ou usando esse ativo não gere o resultado esperado, ele pode optar por tentar vendê-lo. E aí ele vai procurar investidores tal qual ele, né, o investidor, que tenha interesse no ativo e possa comprar
esse ativo. Então, como é que nós podemos pensar logicamente essa operação? Eu faço um investimento de 200, portanto, se esse investimento eu consigo recuperar mais 200 ou mais, eu digo que ele é recuperável. Se ele for 200, menor do que 200, eu não consigo recuperá-lo. Então, estou notando que aqui a gente está falando agora o termo recuperar, recuperável. Então, ele é recuperável quando ele vai ser acima de 200. E eu não recupero quando ele é menor do que 200. Então, posso recuperar de duas formas. Usando ou calculando o seu valor em uso ou o seu valor em venda. Aqui também apareceu o conceito de UGC. O conceito do UGC aparece dentro dos normativos contábeis na ideia de que, às vezes, alguns ativos não conseguem sozinhos gerar caixa. Eles precisam trabalhar em conjunto. E esse conjunto de ativos que geram caixa, conjuntamente, eles são chamados de unidades geradoras de caixa. Esses conceitos serão melhores trabalhados em exemplos e nós vamos falar sobre esses conceitos durante a apresentação. Então, na lógica, nós esperamos que esse investimento seja recuperado por meio do seu valor em uso, valor em venda. Essa seria a lógica da operação. Então, quais são os conceitos e técnicas que estão envolvidos para a gente poder tratar dessa lógica, né, dessa operação? Primeiro, nós temos que entender como é que a gente identifica o ativo que pode ser desvalorizado. Depois, como é que a gente mensura esse valor recuperável. Aqui nós vamos falar sobre intangível com vida útil indefinida, nós vamos falar sobre o valor justo e despesas de venda e o do valor em uso. Depois, nós falaremos sobre perda por desvalorização. Depois falaremos sobre reversão e, por fim, sobre unidade geradora de caixa e goodwill, alguns exemplos. Considerando os conceitos e técnicas que são envolvidos, né, primeira coisa que a gente vai fazer é, como é que eu faço para identificar que um ativo pode estar desvalorizado? A identificação de que um ativo pode estar desvalorizado significa a gente fazer um comparativo entre o seu valor contábil, aqui designado pela letra V, pela sigla VC, de valor contábil, e o seu valor recuperável, aqui com a sigla VR. Então, se nós notarmos, temos três situações. A situação 1, situação 2 e situação 3. Se fosse fácil dessa forma, a gente facilmente visualizaria como qual ativo tem o seu valor recuperável menor do que o seu valor contábil. Aqui na nossa apresentação, nós vemos que a situação 2 é aquela que apresenta o menor valor contábil, o valor recuperável em relação ao seu valor contábil. Então, lembrando do título da NBC, é redução ao valor recuperável. Portanto, a situação 2, o caso 2, é o único que nos interessa para a aplicação da NBCTG, ou seja, quando o seu valor contábil ele precisa ser reduzido ao seu valor recuperável. Observando a situação 1, não fica tão claro que há diferença entre o seu valor contábil e seu valor recuperável, de forma que não dá para imaginar ou não dá para pensar em fazer um registro de uma perda. No caso 3, nós temos o caso em que o valor recuperável parece ser maior do que o seu valor contábil. Então, nesses casos, nós não fazemos nada, não temos procedimentos a serem realizados, nem no caso 3 e nem no caso 1. Portanto, essa NBC ela será aplicada quando, na prática, verificarmos um caso parecido com esse caso 2, onde o valor contábil, ou seja, o valor que nós registramos lá nos nossos balanços, ele não consegue recuperar aquele valor. Portanto, nós temos que registrar uma perda para que o seu valor contábil seja reduzido ao seu valor recuperável. Mas quando nós devemos fazer isso? Bom, o momento de fazer isso, esse procedimento, é no fim de cada período de reporte da contabilidade. Então, a gente vai avaliar se há indicativo de que existe ou não a diferença entre valor contábil e valor recuperável. Se houver indicativo, nós estimamos o valor recuperável do ativo. Caso seja intangível, independe de indicativo. Eu não preciso ter indicativos para poder fazer esse procedimento. Ele deve ser feito anualmente
prevalecendo o mesmo período em que eu faço esse teste em anos posteriores. No caso do ano em que eu adquiro aquele ativo intangível, ele deve ser realizado também no final do ano de reporte. Então, este é o momento de fazer. Então, aqui o que a gente destaca é que ativos que não sejam intangíveis, nós fazemos independente de indicativo. Os demais, quando houver indicativo. E como é que eu sei se há um indicativo ou não de que aquele ativo ele está sendo, não recupera o seu valor? Bom, eu vou ter indicadores externos à empresa e indicadores internos. Bom, eu posso ter indicações de redução acima do esperado. O ambiente tecnológico de mercado, econômico, legal, também pode impactar na empresa e, portanto, fazer com que os seus ativos não consigam gerar aquela mesma quantidade de caixa quanto estimada inicialmente. Taxas de juros e quando o PL, no caso das empresas que são negociadas na B3, quando o seu PL tem um valor, né, maior do que o valor das suas ações, ou seja, o mercado está valorizando aquela empresa menos do que o que ela contabilmente vale. Então, esses são indicativos. Se olharmos por um ponto de vista interno, temos a evidência de obsolescência daquele ativo, pode ser um indicativo que ele não consiga gerar aquela quantidade de caixa que era esperada, né? A ociosidade, então as atividades fizeram com que a empresa não necessitasse mais daquele ativo, né? E aí mudança na estimativa da vida útil, então ele reduz sua vida útil, aumenta sua vida útil, variações podem alterar, né, a geração de caixa, e desempenho inferior ao projetado. Normalmente, relatórios internos é quem subsidiam essas informações para essa tomada de decisão. E aí, como é que eu faço para medir quanto é que é o valor recuperável? Como é que eu faço como é que se mede, né, valor recuperável? Nós medimos valor recuperável da seguinte forma. Trouxe para essa apresentação o mesmo exemplo que usei anteriormente. Então, imagine uma situação em que, se eu usar, ou seja, se eu colocar esses produtos à venda, for fabricar esses produtos, vendê-los, a geração de caixa que eu consigo é de 180. Lembremos que o que foi investido foi 200. E se eu for vender, então aqui eu noto que eu não consigo recuperar os 200. Então, eu vou ver se eu consigo vendendo, eu consigo recuperar. Noto que eu tenho 190 de valor para o valor de venda. Nesse caso, eu também não consigo recuperar o valor de 200. Então, qual o meu valor recuperável? Bom, neste caso, 190. Então, eu preciso entender que o valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso e o valor de venda, devendo registrar uma perda quando esse valor recuperável, no nosso caso 190, ele é inferior ao seu valor contábil. Então, neste caso, o valor recuperável seria 190. Vamos ver outro caso. Imagine um caso em que eu investi os mesmos 200, valor em uso os mesmos 180, mas eu consiga vender este ativo por 215. Noto aqui, né, nós podemos notar que eu consigo recuperar este valor de 200, ou seja, eu investo 200 e eu consigo vendendo 215. Então, devo registrar na contabilidade por 215? Não. Lembremos que nos casos em que o valor contábil ele excede o valor recuperável, é o que é abordado pela NBC-TG 01. Os casos em que o valor recuperável ele é superior ao valor contábil, nós não fazemos nenhum procedimento na contabilidade. Agora vamos ver alguns casos em que nós podemos calcular o valor recuperável a depender de o caso ser uma unidade geradora de caixa ou um ativo individual. Por exemplo, uma entidade de mineração tem uma estrada de ferro particular para dar suporte às suas atividades de mineração. Essa estrada pode ser vendida somente pelo seu valor de sucata, e ela não gera entrada de caixas que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa provenientes de outros ativos da mina. Nesse caso, nós não podemos calcular o valor recuperável da estrada de ferro, o seu valor em uso. Neste caso, a estrada de ferro ela possui uma ligação, ou seja, ela é uma unidade geradora de caixa juntamente com a mina. Então,
neste caso, a empresa faria a junção dos valores relativos à estrada de ferro e à mina, não podendo, esse é o foco desse caso, reconhecer como realizar o cálculo da recuperabilidade apenas da estrada de ferro. Um outro caso de cálculo de valor recuperável é quando uma empresa de ônibus fornece serviços sob contrato a um município que requer a prestação de serviços mínima em cada uma das 5 linhas operadas. Então, o município, ele possui 5 linhas, fez um contrato com uma empresa e essa empresa ela consegue saber qual o fluxo de caixa de cada unidade dessa e observa que uma dessas linhas opera com prejuízo. Eu posso fazer o valor recuperável, calcular o valor recuperável apenas desta linha e aí reconhecer perda? Não, porque neste caso aqui nós estamos tratando de uma unidade geradora de caixa, porque esta linha aqui, embora esteja operando com prejuízo, ela interfere no fato de as outras 4 também gerarem caixa. Ou seja, essas 4 só geram caixa se essa 5ª linha existir. Eu não posso descontinuar a atividade dessa linha, pelo fato de ela estar dando prejuízo, tendo em vista de que o contrato prevê que são as 5 linhas. Então, neste caso, eu não poderia calcular o valor em uso, o valor de venda, apenas desta linha aqui. Trata-se de também uma unidade geradora de caixa. E aí vamos para um conceito agora que tem alguns cálculos, alguns números. Então, uma entidade opera uma mina em um país cuja legislação exige que o proprietário restaure o local em que é desenvolvida a atividade exploratória. Quando do término das atividades, deve ser feita essa restauração. O custo da restauração inclui a reposição da superfície ambiental, que precisou ser removida antes das operações da mina se iniciarem. A provisão para os custos de reposição da superfície ambiental foi reconhecida assim que ela foi removida. Esse valor foi reconhecido como parte do custo da mina e está sendo exaurido ao longo do tempo de vida útil. O valor contábil da provisão para os custos de restauração é de 500, que é igual ao valor presente dos custos de restauração. Então, o que é que aconteceu com essa mina, em que para poder se desfazer, ou quando acabar o período, eu vou ter um custo de restauração da mina. Foi ofertado para essa mina ela ser vendida por 800, e quem pagasse por essa mina, esses 800, era como se alguns interessados dissessem, olha, eu compro por 800 e o custo de restauração que você tem que fazer, aqueles 500, fica por nossa conta. E a empresa realizou a análise dos fluxos de caixa previsto e viu que ele tinha 1.200 previsto de receber de caixa com essa mina ainda, não considerando ou desconsiderando o custo da restauração. E o valor contábil que está na contabilidade é R$1.000. Então, quais seriam as análises que deveríamos fazer? Bom, o valor contábil dele é 1.000, está previsto gastar 500 com a restauração, portanto, eu tenho 500. Consigo gerar caixa de 1.200, porém, tenho o custo de restauração de 500, então o meu caixa que eu consigo gerar é 700. E o valor líquido de venda é 800, sem custo de restauração, pois as pessoas já me pagam independente disso. E o que é que eu consigo observar? Que o meu valor contábil, o que está registrado na contabilidade, ele é recuperável. Nesse caso, eu não preciso fazer nenhuma análise ou nenhum procedimento relacionado à apuração de valor recuperável de ativos. Só lembrando, esses exemplos que eu estou utilizando são exemplos que já são trazidos no próprio CPC. Trazendo aqui um caso em que a gente tem com goodwill, não trouxe tantos casos e nem vou abordar muitos casos relacionados a goodwill aqui, alguns aspectos, falarei um pouco disso lá mais para o final, em virtude de alguns conceitos de consolidação serem necessários para essa abordagem. Então, neste nosso caso aqui, uma entidade vende por 100 uma operação que fazia parte de uma unidade geradora de caixa, na qual houve alocação de ágio por expectativa de resultado futuro, goodwill.
Então, imagine que existe um ativo em que dentro daquele ativo existe ágio por expectativa de rentabilidade futura. Ou seja, a empresa, quando foi adquirir esse ativo, adquiriu com um ágio, né? Ou seja, com um valor superior ao que o mercado pagaria por ele. E esse ágio é o que é testado dentro do NPC-PG 01 quanto à recuperabilidade. Então, esse ágio alocado a essa unidade não pode ser identificado ou associado, exceto arbitrariamente, a um grupo de ativos em nível mais baixo do que aquela unidade. Então, o ativo era grande, no caso aqui, ó, o ativo era de 400, e eu não saberia dizer desses 400, já que foi vendido uma parte dela, quanto era que tinha de ágio ali dentro. Nesse caso, o valor recuperável da parcela remanescente da unidade geradora de caixa retida é de 300. Então, ou seja, eu tenho a unidade geradora de caixa, que era de 400, ficou com 300, portanto, foi vendido 100. Como é que eu vou tratar o ágio nesse caso? Nesse caso, como eu não consigo identificar objetivamente quanto de ágio tinha, a gente faz associa o ágio de acordo com o percentual do valor da unidade geradora de caixa. Nesse caso, ela era de 400, foi vendido 100, portanto, foi vendido 25%, então 25% se aloca como goodwill, resultado dessa venda. E agora, pessoal, vamos entrar para um teste específico de imobilizado, com o teste Impairment. Nesse teste, eu preparei, não está no CPC, eu preparei de acordo com características e com conceitos dentro do CPC. São aplicações, é uma aplicação prática na qual vocês podem dar um print na tela, parar o vídeo, fazer alguma atividade nesse sentido. E nós vamos acompanhar toda a vida útil de um ativo imobilizado. Então, nesse nosso caso aqui, ele vai ter 5 anos de vida útil. Nós vamos acompanhar durante toda a contabilização. Nesse momento, nós vamos fazer que o exemplo ocorra tanto a perda quanto a reversão e vamos ver todos os tratamentos que são necessários para fazer essa contabilização. Então, a gestão da empresa X, após reunião sobre orçamento, considera viável adquirir uma máquina para aumentar seu potencial de vendas, ou seja, a gestão considera que recupera o investimento. Com base nessa decisão, a empresa adquire uma máquina por 52 mil em 1º de janeiro de X1. A máquina possui vida útil de 5 anos e valor residual de 2 mil. Então, nesse primeiro momento, em 1º de janeiro de X1, o que é que ela faz? Ela faz um débito de máquinas e equipamentos e um crédito de disponibilidade no valor de 52 mil. E aqui eu já registrei, ó. Temos aqui contas patrimoniais, contas de resultado, e aqui, por enquanto, só tivemos interferência em contas nesse primeiro dia, em contas patrimoniais. Debitei aqui o máquinas e equipamentos, aumentei esse ativo e diminuí as disponibilidades em 52 mil. O retorno exigido pelos investidores, baseado em investimentos com fluxo de caixas, de montantes, tempos de ocorrência e perfil de risco semelhantes aos geradores por esse ativo, é 10%. Nesse caso, coloquei esse termo aqui para alertá-los com relação à taxa de desconto que vai ser utilizada. O CPC ele dá diversas formas de definição dessa taxa. Aqui eu estou colocando um caso em que a gestão ela se baseou em ativos semelhantes, com tempo de vida útil semelhante. Então, dentro disso daqui, investidores cobrariam, dentro desse nosso exemplo, 10% de retorno. E vai ser essa taxa de 10%, foi essa taxa de 10%, que fez com que a gestão trabalhasse dentro desse fluxo de caixa aqui. Então, nós calculamos todo o fluxo de caixa do ativo. Aqui são as receitas que são previstas durante todo o tempo, até o valor residual de 2 mil lá no 5º ano, custos previstos, os fluxos de caixas realmente previstos e aqui o valor presente desse fluxo de caixa dado este fator. Como ele foi adquirido por 52 mil e ele consegue recuperar de acordo com a gestão, com a previsão da gestão 74, então o seu valor recuperável é maior do que o seu valor contábil, não preciso fazer nada nesse caso. Para fins didáticos, como utilizei alguns cálculos nessa planilha aqui, a cada planilha que eu apresentar, eu vou apresentar os seus cálculos. Fiz 2 planilhas, uma planilha para cálculo de depreciação e outra planilha para cálculo do valor recuperável.
neste caso, do valor em uso, desculpe. Então, nesse caso aqui, o valor em uso, né, nessa planilha, todos os cálculos foram feitos dessa forma aqui, ó. Então, vocês podem ou dar um print na tela, ou pausar o vídeo e replicar, né? Deixei já todas as colunas e linhas do Excel identificadas para que vocês possam, caso queiram, replicar a planilha. Então, partindo do pressuposto que eu consigo recuperar esse ativo, de acordo com o que a gente viu, ou seja, a gestão verificou que o montante de caixa, o valor presente dos caixas que consegue obter com aquele ativo, consegue recuperar o investimento. Partindo desse pressuposto, nós fizemos uma previsão de depreciação. Como é que ela vai ocorrer? Aqui, optei por fazer uma depreciação do modelo linear. Não é nossa pretensão aqui falar sobre métodos de depreciação, pois vai ser abordado na NBC específica do imobilizado. Então, neste nosso caso, ela foi adquirida por 52, tem um valor residual de 2, portanto, o valor que é depreciável é valor contábil menos valor residual, portanto, 50 mil, dividido pelo período de tempo, vai ser 10 mil para cada ano. E assim, fiz todo o valor contábil. Esta é a previsão de depreciação desse bem durante toda a sua vida útil. De acordo com o que a gente for seguindo aqui com os anos, vocês vão ver que é importante ter essa previsão de como é que desse plano de depreciação do ativo aqui no caso da máquina. Mais uma vez, coloquei aqui todas as formas para que vocês possam, aqui no caso já fiz em outra planilha, por isso que aqui a gente repete a célula A2, A1, então aqui já foi feito em outra planilha, mas estão aí todos os cálculos que foram realizados para poder obter aqueles valores. Então chegou o final do ano X1, ela adquiriu, e em 31/12/X1 a gestão não identifica indícios de desvalorização do ativo. Aí aqui eu chamo a atenção que lá quando a gente estava falando teoricamente, se não houver indícios, eu não preciso fazer nenhum teste. E ele não fez realmente nenhum teste, apenas procedeu à contabilização da depreciação. Debitou despesas com depreciação e creditou depreciação acumulada. Assim, o valor do imobilizado em 31/12/X1 passou a ser 42 mil. Assim, veja, se não houver indícios de que o ativo foi desvalorizado, eu não tenho nada o que fazer com o ativo, apenas registrar a sua depreciação. Passou-se o ano de X2. Então, durante o ano de X2, os produtos vendidos pela empresa X começaram a ser vendidos pelo canal online de um concorrente de outro estado. A gestão estimou uma redução de 30% nas suas receitas e 20% nos custos e despesas previstos para os anos posteriores. Então, em X3, X4, X5, essas receitas e custos vão ser impactados em virtude da entrada desse concorrente, né? Então, pode haver uma perda por desvalorização, ou seja, há indicativo de perda. Então, registrou a depreciação do ano X2 e fez o teste impairment. Então, registrou os 10 mil. Então, aqui eu já estou lá em X2. Então, a despesa repete 10, mas na depreciação acumulada, lembrando lá, temos 20. Portanto, esse valor do imobilizado que estava em 42, ele agora está valendo 32. Então, fizemos o registro da depreciação, descobrimos o nosso valor contábil, que é 32, e agora vamos fazer o nosso teste de impairment. O valor líquido de venda da máquina foi estimado em 23 mil. E o valor em uso, conforme tabela. Então, note, aqui eu coloquei, ó, já se passaram ano 1 e ano 2, e eu estou aqui no final do ano 2 fazendo esse cálculo. Como eu estou aqui no final do ano 2, o ano 3, 4 e 5 passará a ser ano 1, 2 e 3 a partir desse final. Foi assim que eu preparei a planilha. Então, só para entendimento. Por que aqui apareceu 1, 2 e 3 de novo? Porque aqui neste caso, eu estou partindo deste ponto aqui, não mais lá do início. Então, com a queda de receita que foi estimada, e redução dos custos, né, também, já que ia vender menos, as novas previsões ficaram assim. E eu descobri, né, aqui a empresa descobriu, que o seu valor em uso é 24.440,27. Então, ou seja, se ela for realizar vendas com aquele ativo, consegue recuperar 24. E se ela for vender,
consegue 23. Portanto, o seu valor recuperável é o maior entre 23 e 24. Neste caso, 24, 440 e 27. Mais uma vez, está aí a planilha, caso alguém queira dar o print ou pausar para replicar no seu Excel. Então, o que é que fazemos? Como o valor recuperável é de 24 mil, foi o que a gente acabou de calcular, e como o valor contábil em 31/12 é de 32 mil, evidencia-se uma perda por desvalorização do ativo no valor de 7.559,73. Como cheguei a esse valor? 32 mil, que era o valor contábil em 31/12 de X2, menos 24 mil, que é o seu valor recuperável. Portanto, o que é que foi feito? Mais um registro em 31/12 X2, onde eu debitei a despesas com perda por desvalorização de ativos em 7.559,73 e creditei uma conta redutora do ativo aqui, ó, 7.559,73 de perdas por desvalorização de ativos. Então, isso em 31/12 X3. Isso fez com que o valor contábil desse imobilizado passasse a ser 24.440,27. Notem, após esse procedimento, o valor contábil do ativo ele ficou igual ao seu valor recuperável. Então, o que é que nós contadores estamos dizendo ao emitir um balanço, um informativo contábil com essa informação? Que o valor que ele consegue, mínimo que ele consegue recuperar, é 24.440,27. Então, é este valor que consta na nossa contabilidade, o seu valor recuperável. Importante alertar isso. E agora vamos para o plano de depreciação. O plano de depreciação ele precisa ser ajustado. Aqui eu coloquei um trecho para quem quiser observar. O item 63 da NBCTG, às vezes passa despercebido por a gente. Ele diz o seguinte, que depois do reconhecimento da perda por desvalorização, que foi o nosso caso agora, a despesa de depreciação, amortização e gestão do ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo menos seu valor residual, se houver em base sistemática ao longo de sua vida útil remanescente. Aqui nós temos o conceito de depreciação, que é trazido lá do NBC de imobilizado. Então, o que é que ocorreu? Antes, no meu plano de depreciação, não tinha provisão de perda. Agora eu tenho. Então, o que é que aconteceu? Eu fiz fiz a depreciação do ano 1, fiz a depreciação do ano 2, mas no ano 2 também teve uma perda. E o valor contábil do ativo passou a ser 24.440,27, como a gente viu na apresentação anterior. Então, ao ser 24.440,27 e um valor residual de 2 permaneceu o mesmo, o valor depreciável do ativo ele passou a ser 22.440. Qual o tempo remanescente? 3 anos. Dividindo 22 por 3 anos, assim ficou a depreciação. E aí, a gente tem um valor final de residual de 2.000, como se espera nesse plano de depreciação. Qual o aspecto que é importante ser observado por nós aqui nesse caso? O fato de que o valor da depreciação mudou ao longo do tempo, em virtude do valor contábil final ter sido modificado pela perda. Então, nós vamos agora para o ano X3. O que é que ocorreu no ano X3? Problemas com logística atrapalharam a entrega de produtos por meio das compras online e o concorrente sai do mercado. As expectativas da empresa X se revertem ao período inicial, sendo provável que o cenário de perda registrado em X2 fosse revertido. A empresa X, então, registra a depreciação e avalia possível reversão de perda. Então, notem bem, o concorrente entra, aquele cenário me indica que vai ter perda. Eu estou com um concorrente novo, ele é muito forte, vai levar uma parte da minha receita, a empresa avaliou e viu que realmente teve uma perda. O que é que ocorreu agora? O concorrente foi embora, teve problema de logística e toda aquela receita que estava prevista, ela retomou. Ela passou a ser agora, a gente passou agora a ter a mesma previsão de receitas para aquele período. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, registrar a depreciação do período. Conforme o nosso plano anterior, a depreciação agora é de 7.480,09. O que foi que a empresa fez em X3?
registrou a depreciação, 7.480,09, ela se somou à depreciação acumulada e o valor contábil do ativo agora passou a ser 16.960,18. Vamos lá. Então, a empresa estima o fluxo de caixa dos períodos subsequentes conforme a tabela. Bom, estava previsto esse valor de receita, 75,85, esse de custo, e aqui estavam mais o fluxo de caixa previsto, líquido para o período. Aqui, novamente, nós estamos partindo desse ponto. Para mim, quem vai contar como ano 1 e ano 2 agora são esses. E o valor presente desses fluxos de caixa passou a ser 60 mil. Então, o valor em uso supera com folga, o valor de 60.403 supera com folga o valor contábil atual de 16 mil. De onde foi que eu tirei esses 16 mil? O valor contábil atual que a gente acabou de apurar em 31/12x3 após registrar a depreciação. E aí vem a dúvida. Bom, já vi que 60 mil é superior a 16, mas quanto é que eu reverto? Posso reverter para 60 mil, já que agora eu vi que eu consigo gerar 60 mil de caixa? Ou posso reverter toda a minha perda, já que eu tive uma perda de 7.559,73? Ou não posso fazer nenhum e nem outro? Bom, vamos entender algumas regras que a gente tem no momento de se fazer a reversão. Isso é muito importante que a gente considere quando for fazer um procedimento dessa natureza. Então, vamos lá. Antes, o print, para quem quiser fazer o print ou replicar a planilha. Então, vamos lá. O aumento do... O que é que a gente tem que alertar em 31/12 de X3? Ainda estamos em X3, todos os procedimentos. Aqui eu estou tentando fazer com que a gente tivesse, num caso real, pensando cada passo que fosse dado, né? Então, olhando agora o item 117 da NPG, diz o seguinte: o aumento do valor contábil de um ativo, exceto o goodwill, atribuível à reversão da perda, não deve exceder o valor contábil que teria sido determinado caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Lá no início, nós vimos esse exemplo, olhando exatamente o que era que a gente estava fazendo com o imobilizado, com o intangível, numa figurinha que a gente colocou lá, uma maquinazinha. Então, o que é que a gente tem que olhar? Bom, eu tive o meu ativo, ele lá no meu plano de depreciação inicial, em X3, ele estaria valendo 22 mil. Ou seja, se nenhuma perda tivesse sido reconhecida, ele estaria valendo 22 mil. Porém, houve uma perda e ele agora está valendo 16. O valor recuperável é de 60 mil. Posso reverter para 60? Bom, se ele está 16 e eu botar mais 60, vai para 76. Ele supera 22. A minha perda foi de 7.500. Posso reverter 7.500? Se eu somar 7.500 aqui, vai ultrapassar 22. Então, qual o valor da minha reversão? Apenas 5.039,82. De onde é que vem esse valor? Bom, eu peguei o 22 mil, que era o valor contábil, né? Caso nenhuma desvalorização tivesse sido reconhecida, era o valor contábil de X3, e reverti os 16, que é o valor atual, para os 22. Nesse formato, apenas reverti o lançamento inicial da perda. Então, creditei a despesa e debitei o valor da reversão. Algumas literaturas, alguns casos práticos que eu tenho visto, tem contadores que utilizam uma conta específica para a reversão. Nesse caso, eu utilizei as mesmas contas da reversão para este caso. Então, o que é que podemos observar agora? Observamos que o saldo da perda por depreciação, esse daqui, ó, ficou 2.519, decorrente de quê? Dos 7.000, que era a perda, deduzido da reversão. Ou seja, eu debitei essa conta. Portanto, 7.000 menos 5.000, ficou esses 2.519,91. E aqui na despesa, ficou um valor negativo de despesa, portanto, despesa negativa corresponde à receita. Então, creditei essa despesa no valor de 5.039,82. Fazendo o valor de custo, menos depreciação acumulada, menos a perda, o saldo atual da perda, o que é que nós temos? Um imobilizado que se reverteu para o seu valor de 22 mil. Foi isso que aconteceu.
Então, o valor, depois da reversão, eu só poderia reverter até esse valor de 22, e foi o que realmente aconteceu aqui na contabilidade. Como houve a reversão, volto lá para o meu plano de depreciação, pois o item 121 vai fazer aquela mesma observação que fez para a perda. Assim como eu tenho uma observação para a perda, eu tenho uma observação para a reversão da perda. Então, volto para o meu plano de depreciação e a minha depreciação dos anos posteriores não mais será de 7.480, mas de 10.000. Voltou à situação normal. Então, esse aqui era o valor que estava e aqui está a telinha do print para quem quiser fazer um print ou pausar o vídeo. Então, foi assim que foi calculado toda a planilha. E o que é que ocorre em X4? Bom, em X4 a gestão não identifica indício de desvalorização e procede à contabilização da depreciação. 10.000, então ele cai para 12, estava em 22, caiu para 12, aumentou aqui a depreciação acumulada. E em X5, também não identifica nenhum valor, registra, e o valor contábil termina com quanto? Com 2, que é o seu valor residual, que foi estimado pela gestão quando adquiriu o ativo. Então, esse valor não mudou com o tempo, poderia ter mudado, e a gente encerra todo o procedimento de teste de impairment, passando por um momento em que houve uma perda e que houve uma reversão. O que é que a gente chama atenção? O fato de que tanto a reversão quanto a perda, ela tem influência também no plano de depreciação da máquina ou do ativo. E agora vamos para a nossa discussão final. Nessa nossa discussão final, eu acredito que a gente possa ter uma noção de que o que a gente conseguiu passar durante essa apresentação foi viável ou não por meio de um caso prático. Aqui eu trouxe as demonstrações financeiras agora, de 31 de março de 2020, que foi emitida pela Vale. Aqui ela traz o seu ponto de redução ao valor recuperável de ativos. Copiei, eu tirei um print apenas de uma das unidades gestoras que ela cita lá no documento. Vale a pena, quem tiver interesse, consultar no próprio site da Vale, nesse caso aqui, eu coletei no site de relação com investidores da empresa. Vejam que o texto que a Vale coloca em seu valor recuperável tem tudo a ver com o que a gente foi falando durante essa apresentação. Então, ela diz o seguinte: a companhia avaliou as circunstâncias que poderiam indicar o impairment, então ele está falando de indicativos, de seus ativos não financeiros e concluiu que não houve mudança nas circunstâncias que indicariam uma perda por impairment. Como a pandemia ainda está avançando, o impacto da Covid-19 nas unidades geradoras de caixa, se houver, não pode ser estimado com segurança no momento. Vamos dar uma pausa. Esse momento de pandemia poderia nos levar à ideia de que todas as empresas agora vão ter que registrar impairment. Não necessariamente. No caso aqui da Vale, ela está dizendo: eu não consigo mensurar esse impacto com confiabilidade. Nesse caso, eu não consigo dizer para o usuário se vai haver impacto com a Covid. Afinal, nós não sabemos informações de quando vai parar essa crise, quando a pandemia, quando as atividades vão voltar ao normal. Então ele continua: portanto, as principais premissas de longo prazo aplicadas na preparação dos modelos de fluxo de caixa, como commodities, nível de produção, permanecem inalterados para avaliação do indicativo de impairment. Então notem, o impairment ele é específico da gestão, são questões orçamentárias, e esse teste de impairment ele é feito dentro dessa perspectiva orçamentária. E aí ele traz o exemplo de uma UGC. Então, em 2019, a companhia reconheceu uma perda por impairment integral dos ativos relacionados a essa UGC, qual a de Cavão de Moçambique. Fui até o site, peguei uma fotozinha para a gente entender. Notem que, se a gente olhar aqui na foto, está pequenininho, mas olha a quantidade de maquinário que envolve uma mineradora de carvão. E aí ele trata todo aquele conjunto de ativo como unidade geradora de caixa. Não se espera alcançar a produtividade esperada de carvão metalúrgico e carvão térmico, principalmente devido às dificuldades técnicas no projeto e na operação de ativos relacionados à SUGC, ou seja, são problemas internos da empresa que causaram a possibilidade de não gerar aquele caixa que era esperado. Como resultado, a companhia decidiu implementar um novo plano de lavra e nova estratégia para alcançar o ramp-up desse ativo, ou seja, fazer com que ele faça a produção mais rápido.
que inclui a redução da vida útil da mina e a parada da manutenção da planta. No entanto, devido a restrições de viagens e transporte de equipamento resultante da pandemia da Covid-19, a companhia está revisando os planos de parada da planta de processamento de carvão em Moçambique. Então, note, todos os conceitos, todos os formatos de atividades que a gente tratou na apresentação são relatados aqui pela Vale nessa apresentação. Né? E aí ela continua, a interrupção das operações das plantas de processamento era esperada para se iniciar no segundo trimestre de 2020 e uma nova data está em avaliação. Adicionalmente, o plano para STGC não foi alterado e, portanto, nenhum impacto adicional foi reconhecido no período final de 31 de março de 2020. Então, tudo isso é explicado de como é que feito. Então, aqui, quais são os conceitos que a gente tem aqui? Tem um conceito de fluxo de caixa, quando ela fala dos preços, tem um conceito de UGC, tem a questão orçamentária, tem a questão das motivações, nesse caso aqui foram internas, mas também podiam ser externas, como é o caso da Covid, de acordo com a empresa Covid ainda não é possível mensurar confiavelmente, mas também é mencionado. Então, note, o caso específico, o caso concreto é que faz com que a gente consiga compreender melhor ou utilizar melhor esta NBC. E aí, por fim, pessoal, eu não falei, por exemplo, de questões voltadas a dividendos em controlada, empreendimentos controlados em conjunto, coligada, mas a noção de recuperabilidade possui a mesma aplicação. Por que não falei? Porque algumas noções de consolidação, de questões tratadas em outras NBCs, precisariam trazer para cá esses conceitos para que ficasse mais fácil a compreensão. Então, resolvi não trazer, mas também a NBC TG01 traz também essas informações sobre esses casos. Outras especificidades de como, por exemplo, identificar a unidade geradora de caixa, qual taxa de juros utilizar, qual tratamento deve ser feito, também pode ser visualizado com a leitura da NBC TG01, né? Nessa apresentação, a ideia era que a gente terminasse essa apresentação vocês com a ideia de como é que funciona a prática de uma redução ao valor recuperável de ativos. Acredito que chegamos a esse objetivo. E também não abordamos os itens que são obrigados a ser divulgados. Lembremos que todas as NBCs que tratam de ativos específicos, elas vão trazer questões relacionadas a reconhecimento daquele ativo, mensuração e divulgação. Aqui nós tratamos de reconhecimento, mensuração. Aspectos relacionados à divulgação, eles não foram mencionados porque trata basicamente de um checklist. Porém, é muito importante que seja alertado por nós, contadores, a parte de divulgação, tendo em vista que, por se tratar de um checklist, ela pode nos dar ideia se os procedimentos que nós tomamos estão de acordo com a norma. Às vezes, um ponto que é relatado como obrigatório de ser divulgado pode não ter sido observado quando nós estávamos fazendo o nosso procedimento. Outra questão são questões tributárias. Já tendo em vista que a perda a gente coloca lá no resultado, será que eu posso deduzir do imposto de renda, da contribuição social? Vai para o LALU? Não vai? Como é que isso funciona? Então, esses aspectos tributários relacionados à perda, elas podem ser vistos no artigo 129 da Instrução Normativa 1700 de 2017. Em linhas gerais, vocês vão ver que os efeitos que podem ser ajustados para fins fiscais vão ser no momento em que você faz a alienação ou baixa desse ativo, né? E aí, por fim, pessoal, chamar a atenção para o contador dentro de um processo orçamentário. Se vocês notarem, lá nas primeiras, nos primeiros slides que foram apresentados, nós dissemos que vamos debitar uma despesa e vamos creditar uma conta redutora de ativo. E apenas essa contabilização foi feita durante toda a apresentação. A exceção apenas da reversão, pouquíssimas alterações. Porém, entender o caso, entrar dentro da empresa, entender a operação foi o mais importante e é o mais importante tanto para essa NBC-TG quanto para as demais NBCs-TGs. Então, uma orientação é que o contador, nós, passemos a fazer parte do processo orçamentário, entremos dentro das operações da empresa, da parte estratégica. Só assim a gente vai conseguir mais êxito, a gente vai conseguir ter mais visibilidade para o mercado e esses são um dos motivos que a gente passa 5 anos dentro de uma universidade para entender as várias especificidades que se tem dentro de uma contabilização.
E assim finalizo, pessoal, essa nossa apresentação, agradecendo pela atenção, pela paciência, agradecendo também, renovando o agradecimento à organização deste evento, né, e me coloco à disposição para dúvidas por meio dos contatos que foram colocados durante a apresentação, e espero que esse assunto sobre recuperabilidade de ativos tenha sido desmistificado, tenha sido esclarecido por meio dessa apresentação. Muito obrigado.